Sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office, com patrocínio da Cavalete. Hoje nós estamos aqui como convidado o arquiteto Rogério Battaglese. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite em participar do programa com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sempre sou muito bem-vindo aqui. Essa casa eu considero mais ou menos como minha segunda casa. Opa! E é sempre o Luiz é amigo de longa data e o Gustavo também. Muito obrigado. Tem feito sempre uma recepção calorosa para mim aqui. Isso. Muito obrigado. Rogério, eu vou pedir até para você contar um pouco da sua trajetória, se apresentar para o público, né, e contar um pouquinho dele. Tá, vamos lá. Eu tenho uma formação, meu nome é Rogério Battaglese, eu tenho hoje 73 anos e tenho uma formação bastante eclética, vamos dizer assim, diversificada. Eu sou formado em arquitetura e depois de arquitetura ainda fiz durante alguns anos, mas não cheguei a me formar, ciências sociais. Estudei ciências sociais na USP. Mas quando eu era estudante, eu participei de um concurso, do cartaz da Bienal de Arte de São Paulo e ganhei esse concurso em 1974. O cartaz era para 1975. E esse cartaz, além de ganhar o concurso, alguma boa alma no Itamaraty ou não sei aonde, mandou o cartaz para uma mostra internacional na Argentina, em Córdoba. E ganhou o segundo prêmio representando o Brasil. Então, daquele momento em diante, eu me tornei, além de arquiteto, também designer gráfico. Assim, me tornei, não. Comecei a militar na área de design gráfico. Então, e sempre fui treinado como um generalista pelos meus professores do Mackenzie. Eu sou formado no Mackenzie em 1976. Eles tinham uma visão generalista e eu encaçapei, vamos dizer, encarnei essa visão. E comecei a trabalhar. Depois de formado, até por causa dessa experiência em design, que foi uma experiência... Eu soube pelos jornais que a gente tinha participado dessa premiação, não sabia que tinham mandado, mas fui trabalhar com um escritório na época de design, basicamente focado em design, que chama Calduro Martino, que foi um escritório bastante inovador na década de... até antes de... 60, 70, com o João Carlos Calduro e o Ludovico Martino, né, que eram os titulares. Trabalhei lá um tempo e me entrosei mais nessa área de design, desde projetos de design, desde mobiliário até sinalização, coisas que eu não tinha tido experiência. Antes eu tinha estagiado em escritórios de arquitetura, eu trabalhei na Königsberger Rastelli, trabalhei com Luiz Fortunato de Lucia, que já faleceu. Eu tinha feito estágios. Tinha feito estágio no Gegran também. Bom, e depois, em 78, eu participei de uma concorrência numa empresa e ganhei a concorrência de um projeto de conjunto habitacional, que não tinha mais... já era outra coisa. E comecei a trabalhar bastante para essa empresa, e montei um escritório e fui tocando de lá para cá. Em 1980 abri a primeira empresa mesmo e vim tocando até hoje. Continuo tocando. Aí, ao longo do tempo, a gente foi se direcionando para vários mercados e essa visão generalista. E a gente teve uma experiência muito grande naquilo que a gente chama projeto de sistemas ambientais. O que seriam sistemas ambientais? Não tem a ver com meio ambiente, tem a ver com ambiente de trabalho, de vendas e tudo mais. Seriam projetos daquilo que se pode chamar de design total, que você faz desde o branding, desde as pesquisas iniciais, naming, marca, arquitetura de interiores, mobiliário, vestuário, tudo. Você design
faz o design de tudo. De tudo. De tudo. É claro que fazer o design de tudo não é todo dia que aparece um cliente disposto a esse tipo de empreitada. Então a gente muitas vezes fazia parte desse todo, tá? Mas a gente fez bastante, principalmente no mercado financeiro, para bancos. A gente atendeu quase não, todas as grandes redes, algumas parcialmente nessa parte de design, umas, vamos dizer, só identificação externa, outras só arquitetura, outras só interiores e outras pacotes mais integrais. Criando marcas. Criando marca, fazendo tudo. Desde projetos, alguns, vamos dizer, de equipe técnica consumir 10 mil horas, quer dizer, projetos de porte. De porte. Nós fizemos em 2011, 12, a gente fez aquilo que a gente chamava de projeto IP para o Bradesco, que é essa onda que tem nas fachadas. Nós fizemos tudo. Desenhamos E-Sharp das moças, desenhamos todos os tapetes, desenhamos arquitetura, piso, tudo. Mobiliário, tudo. Design total. Arquitetura e design. Total. E foi uma experiência muito gratificante profissionalmente, né? Porque a gente conseguiu botar na prática, talvez para nós o melhor exemplo profissional, porque a gente conseguiu botar na prática tudo aquilo que a gente tinha acumulado como conhecimento e tudo mais. E eu entendo que teve muito sucesso para o nosso cliente ficou muito satisfeito. E a gente fez isso para o Bradesco num tempo recorde. Até porque antes era Banco Brasileiro de Desconto, né? Ele era isso, depois ele foi comprando uma série. Eu já tinha feito em 2007, a gente já tinha feito toda a programação, todo o design total para o Bradesco Prime, que era um segmento do Bradesco. Depois, em 2011, a gente refez o Bradesco Prime e fez o Bradesco inteiro, o varejo arquitetura também. E marca Tudo. Marca a gente mexeu muito pouco no Bradesco. Quando eles compraram o BCN, a gente refez a marca do BCN. E, ao longo da evolução do próprio Bradesco, a gente trabalhou bastante para eles. Trabalhou para Bradesco Seguros, sempre assim na parte do design do sistema ambiental, como uma coisa única, consistente em termos de imagem, não só de imagem, mas como em termos de conceitos e atributos. Integral, né? Integralmente. Na verdade, a gente sempre buscou espelhar na arquitetura, no design, os atributos que os bancos almejavam. Nós fizemos isso para o Banco Real também, só que o Banco Real foi um processo muito mais longo, o percurso dele. Ele tinha o centro de decisões mais fracionado, atomizado, vamos dizer assim. Então, sempre a coisa teve um passo mais longo. Se estendeu também para a área de hotelaria do banco, não? Não, só banco mesmo. Banco mesmo. Desenhamos todo o mobiliário, toda a sinalização. Foi que ano isso? Olha, foi depois. Foi eu acho que 2014, 2012. Antes do ABN? Eu não tenho certeza absoluta do ano agora. O Bradesco eu me lembro direitinho, que foi 2000. O Bradesco nós começamos a primeira reunião dia 10 de julho de 2010. E entregamos a agência piloto em 31 de dezembro de 2010. Para um processo deste porte, é um tempo recorde. Um tempo recorde. É um tempo recorde. No caso do Real, foi quando teve com a ABN ou não? Já era o ABN. Porque a fusão foi longa, né? Eu lembro que eu fazia matéria sobre fusões e aquisições, foi um processo de 2 anos para mais. Foi longa. Nós trabalhamos para todos eles, para a Caixa Econômica Federal, para nossa Caixa, Bradesco, Safra, nós trabalhamos para todos eles, Itaú, por exemplo, a gente trabalhou conceitualmente em um pequeno projeto para o Itaú Personalité
mas a gente trabalhou muito para o Itaú mesmo, para o Itaú Varejo, aí já não em desenvolvimento estratégico, mas mais em implantação. De projetos, que a padronização tinha sido feita pelo próprio Itaú e a gente, vamos dizer, a gente era aplicador dos que alguns bancos tinham um departamento de arquitetura o Itaú interno, sempre né? teve um BCN, departamento muito Itaú, bom. Os arquitetos do Banco Itaú e também os arquitetos do Bradesco, pelo menos os que a gente trabalhava, nível muito bom. De nível muito bom. Eu tenho muito boas recordações dos profissionais da nossa interação. Eu acho que, na verdade, você como prestador de serviço, eles como contratantes. Uma interação muito proativa, tá? Isso é muito bom, né? No Banco Real também. Quando o teu cliente é proativo, assim, ele não está concorrendo com você, ele está trabalhando, a gente está trabalhando junto, né? A gente está aceitando ideias e está propondo ideias e a aceitação, a discussão é prolífica, entendeu? Isso é fundamental, né? Na verdade, o que eu sinto ao longo, depois de quase 50 anos de escritório, é que essa discussão ela se afastou um pouco. Antigamente, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar para o Bradesco, eu conversava direto com o presidente do banco. Ele me chamava, o senhor pode vir aqui, desculpe tomar seu tempo. E o senhor Márcio Cipriano, presidente do Bradesco, a gente conversava, eu perguntava coisas para ele, o senhor comprou um banco, comprou várias agências, o que o senhor fez? Me explica para eu entender. Né? Não, e era assim. Depois foram aumentando as interfaces, vamos dizer assim. Então aí começa a minha diretoria e tudo mais. Entra a diretoria, os gerentes e tudo mais. E aí eu acho que os clientes ficaram mais distantes, né? Muitas vezes os decisores finais ficaram um pouco mais distantes. Mas é uma condição atual do trabalho. Né? Batalhas, e na tua carreira também você desenvolveu logo no início a arquitetura corporativa para os escritórios. Foi um dos percussores do setor, da área, né? É verdade. Fala pra gente como é que foi isso. Então, a gente começou, na verdade, a fazer interiores profissionalmente assim, eu estou tentando lembrar o ano correto. Eu acho que foi em 1986, tá? 1986 a gente começou a trabalhar muito com o Citibank e o Credit Card. E a gente teve ondas de trabalho com o Citibank. Trabalhou bastante, parava um pouco, aí trabalhava de novo. Na época da Olimpíada, eles fizeram uma concorrência, porque eles iam fazer uma flagship aqui no Rio, porque o Citibank era patrocinador oficial da equipe norte-americana de Olímpica. Fizeram uma concorrência interessante, concorrência como tem que ser feita, paga, tudo bonitinho, e nós ganhamos a concorrência. O projeto ficou bem bacana no final. Houve tantas reviravoltas que não executaram, mas a gente trabalhou bastante para eles. Aí mudaram de terreno, mudaram de prédio, uma série de coisas. Mas foi uma experiência bastante interessante que a gente teve com o Citibank e durante várias fases, idas e vindas. Mas como você tinha perguntado, em 1986 a gente fez muito escritório para o Citibank. A primeira agência no prédio novo, naquela época, da Avenida Paulista... Acho que eu ia te perguntar, da Paulista você participou lá. A gente fez layouts foi icônico, lá. Né? É um prédio icônico, feito pela Flávia Gasperini. Na época acho que era a Croce, a Flávia Gasperini, que é um projeto super bacana, super... Né? Na época foi bastante inovador. O mobiliário, a parte de interiores, o padrão foi feito pelo Roberto Loeb,
que é um excelente arquiteto também. Já entrevistamos ele aqui também. Pessoa de classe A, Classe A. arquiteto classe A. Isso mesmo. A mais, né? Então, eu tenho muita admiração por ele também. E ele que fez a padronização do mobiliário, e depois a gente fez muito layout naquela época. E aí fizemos para empresas em geral. Algumas empresas japonesas começaram a fazer. E na época, como era inovador nesse sentido, não havia muitos profissionais trabalhando nessa área, a gente fez muita coisa com muito sucesso, não só projetual, mas também com muita abundância financeira. Tá? Abundância no bom sentido, assim, remuneração adequada e tudo mais. Hoje as coisas são diferentes. Hoje as práticas são diferentes, né? Certo. Existe ainda muita remuneração feita através do fornecedor, uma coisa desse tipo, que a gente nunca praticou. Não praticou. Então, mas continuamos fazendo. As coisas mudaram. A gente, inclusive, com o tempo desenhou linha de mobiliário. Continuamos na ativa, continuamos fazendo. Agora, o mercado mudou muito, né? Principalmente depois da pandemia e tudo mais. A pandemia foi foi um choque muito grande no mercado, né? Ontem eu estava conversando com um arquiteto do Bradesco, é o Sérgio Afonseca, que é um cara que foi sempre muito parceiro da gente. Nós estávamos trocando ideia, conversando, e ele realmente, o banco, por exemplo, se desfez de muitas áreas. Por quê? Porque não tinha mais necessidade. E fora que as agências estão diminuindo o número, né? E tudo mais. Hoje tem muita agência que nem caixa tem. Né? É mais um lugar para você conversar com o gerente sobre algumas coisas. Não necessariamente caixa, porque você tem o caixa eletrônico ou você tem um aplicativo, né? Mas eu tive recente, você até conhece o prédio, né? Que é do Citibank, ali na Augusta, esquina com a Paulista. Ele tem a parte de baixo, que antigamente era outro banco, né? Não me recordo qual que era, e acabou virando ali Nacional, você está dizendo? Não. Do outro lado, em frente ao Nacional. É o Safra, desculpa. É o Safra. E eu lembro da época de garoto, né? Porque a gente inicia trabalhando alguma coisa, na época era office boy de um... Eu também fui. Né? Então lá atrás, o que você começava? O que você era? Foi office boy, mas daí eu tinha uns 16 anos, 15 anos, 16, por aí. E eu lembro que eu ia no banco. E recentemente eu estive lá, numa visita, e essa questão dos bancos, eles viraram... Foi logo depois da pandemia, bem logo depois. Deve ter sido, acho que, comecinho de 22, por aí. Várias agências que eram alocadas em lugares diferentes, né? Elas foram tudo para aquela unidade. E aí você tinha uma plataforma com 6, 8 lugares, né? E ali era uma agência. Só que você tinha, assim, 40, 50 plataformas de trabalho, né? E a gerente estava me contando, porque eu falei, aqui é a agência tal, aqui é a agência tal. Então você identificava pelas plataformas de trabalho. Com essa questão da virada digital, de muitos bancos virar digital, muitas unidades. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Essa virada digital, eu tenho uma série de questões a respeito. Porque essa virada digital, eu sempre... Quando a gente começou a trabalhar com os bancos, com o Sudameris, com essa padronização de bancos, Sudameris acho que foi em 92, alguma coisa assim que a gente começou a trabalhar, sempre existia a ideia de atrair o cliente para a agência, onde ele seria exposto à ação comercial. Tá? Venda de seguro, ação comercial em geral.
desde, como você está dizendo, desde seguros até investimentos, aplicações, empréstimos, o que fosse. Então havia sempre essa expectativa, e essa expectativa era muito bem utilizada pelos gerentes, né? Os gerentes tinham outro posicionamento, né? Eles tinham um posicionamento mais ativo, mais proativo com relação a isso, que eu acho ainda acho um modelo muito bom, né? Porque uma coisa é você falar com um gerente, outra coisa é você se relacionar com um algoritmo, né? Sim. É o network puro, né? Quando network, você pega os bancos hoje, eles agem by the book. Né? By the book. Se você está enquadrado na categoria X, é isso aí. Então, eu acho que os bancos, nesse sentido, eles estão perdendo um pouco essa identidade da casa de negócios, assim, né? Que eu acho uma coisa importante ainda. E a parte parece assim, uma certa ojeriza, né? Não quero ver gente, né? Não quero ver gente, não quero ter agência, quero que o pessoal faça. É mais barato? É mais barato. A operação deles é mais barata e talvez até mais lucrativa. Mas será que isso terá um bom futuro? É saudável, né? É saudável, pro futuro, né? A relação hoje das pessoas com os agentes financeiros não é uma relação tranquila. É uma relação até... Difícil, mais difícil. Você vê que existem... E se você olhar, você precisa estar muito atento aos seus números e tudo mais, porque não é fácil se relacionar com É fácil cair numa armadilha sem querer, né? Fora a agressividade dos bancos de pastinha, né, que se chamava, que vendem empréstimos consignados para aposentados, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, recebo 1.300.000. Nossa. Então é uma coisa complicada, mas eu acho que essa perda do contato, do pulso. Isso também fora do mercado financeiro, né? Então, em geral, né? Em geral. Eu acho assim, por exemplo, com a pandemia, vamos falar um pouco, posso falar um pouco do varejo? Deve falar. Com a pandemia, bom, eu já fui varejista. Já tivemos com amigos, sociedade em loja em shopping, essas coisas. Muito ligado a design, mas a pandemia empurrou o público para a compra online. Né? O Mercado Livre, por exemplo, é um exemplo vencedor, né? Então, o que é bom na compra online? A compra online, primeiro, você pode ficar visitando 1000 coisas, 1000 preços, 1000 jeitos, Com tempo curto, né? Tempo curto, não precisa... E você vai e você pode fazer isso a 1h se você tiver com insônia e tudo mais. Você pode olhar, fazer a compra... Uma loja 24 horas aberta. Tá 24 horas aberta, você não precisa pegar o carro, não precisa fazer nada. É só olhar na internet. E você pode comparar, né? Isso é a grande... esse copo lá custa R$10, aí em outro lugar está por 8. Isso. E aí vai e tudo mais. Agora, a interação com essa interface, vamos dizer assim, não é tão simples assim. Se o copo veio não exatamente igual, você tem que devolver até 7 dias para o correio. Fora que é bacana você pegar o copo, olhar o copo. Então, o que acontece hoje com o varejo? O varejo funciona muito como um showroom, né? E a venda é feita online, tá? Então, isto abalou muito o varejo e principalmente o pequeno varejo, né? Então, estamos falando principalmente do exemplo São Paulo, tá? São Paulo hoje é um lugar onde você vê inúmeros imóveis comerciais, novos e antigos, desocupados. Por quê? Porque é difícil.
O que mais prolifera é ligado à alimentação e serviços assim, serviços de conveniência. Sim. Você dificilmente vê uma loja por exemplo, de roupas abrir. E eu acho muito complicado. Por exemplo, uma compra de roupa, de sapato ou o que for, via internet, eu acho um risco alto. Sim. Né? Caiu bem, não caiu. Risco alto. Mesmo a numeração de tem a modelagem de um é diferente. A cor também, forma, ao vivo. O modelo tem os ajustes ali e tudo mais. Eu já comprei tênis na internet, eu já tinha experimentado na loja, aí eu fui comprar na internet, não sei, nem me lembro por quê. Não veio exatamente. Não era aquele. Devia ter coisa. Bom, mas então o que a gente vê é um abandono desses pontos comerciais. E as ruas ficam mais tristes, né, sem esse comércio, menos circulação e tudo mais. Agora, também existe menos circulação. Vamos interligar os assuntos. Na pandemia, implantou-se o home office, que hoje tem quase um caráter definitivo, no mínimo híbrido, tá? Ele tem um caráter definitivo e eu acho também discutível. Por quê? Eu acho, por exemplo, o escritório. O escritório quando você vai trabalhar num escritório, num local de trabalho, não precisa ser escritório, pode ser comércio, aquilo lá tem um microcosmo que tem um caráter social, tá? Antropológico, de você se relacionar, de conhecimento, de conhecer gente, de aprender coisas, às vezes não advindas do próprio trabalho, coisas em paralelo, de fazer relacionamentos ou destruir relacionamentos também tóxicos. Também tem. Mas tem essa coisa que hoje não existe, está se esvaindo. Por que não volta? Um dos problemas, por que não volta tudo presencial? Ontem, conversando no Bradesco, o arquiteto me falou que existe no banco uma ideia, ele entende que existe de voltarem todos para os postos de trabalho, que eu acho super natural. Qual é o problema? O problema é precisam realojar, precisam recompor os espaços. Hoje, teoricamente, nós ainda convivemos com uma pandemia. Covid ainda está presente. Tá. Por acaso, minha sogra tem 99 anos, acabou de pegar Covid. Tá? E existe a pandemia e onde ela tem acontecido, que talvez seja o maior problema para a volta, que é o transporte público, a locomoção urbana. A mobilidade urbana está completamente comprometida. Bom, hoje de manhã eu fiquei aflito para chegar aqui, demorei 1 hora para chegar aqui. Por quê? Porque realmente o transporte coletivo e individual está muito prejudicado. E isso rouba do trabalhador, da pessoa que trabalha, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 3 horas por dia. Se ele trabalha em home office, ele ganha essas horas. Sim. Agora, ele aproveita essas horas? Alguns, sim. Tem uma pessoa que trabalha para essas empresas, uma Big Tech, como suporte, que eu conheço. Ele falou que a Big Tech, não vou falar, que queria botar a câmera funcionando para ver se o cara está trabalhando como suporte o tempo inteiro, ligada, a câmera ligada para controle. Mas nem precisa, porque tem outros programas que monitoram, que né? o cara liga, está sendo monitorado. Para ver se o cara está em frente à tela, né? Então, esse controle, então, temos esse tipo de coisa. Se o transporte fosse melhor, vamos dizer, o metrô em São Paulo é uma bênção. Nós mudamos o escritório atualmente perto da estação do metrô por causa disso. Não é que... Mobilidade. É mobilidade. O metrô
Em geral, ele funciona como uma cidade de 30 minutos, né? A famosa cidade de 30 minutos, onde em 30 minutos você chega em qualquer lugar. Se o metrô tivesse, e o transporte público mais valorizado também, mesmo o ônibus, trólebus, aí precisa alguém mais... Seria muito bom. O que aconteceu, por exemplo, na Avenida Rebouças aqui, virou um paliteiro não só de estúdios e de escritórios. Por quê? Porque tem um metrô acessível ali do lado. E o corredor de ônibus. E tem o corredor de ônibus, quer dizer, tem duplo atendimento, vamos dizer assim, fora o atendimento individual, né? É uma avenida que dá para ir ainda andar. Então, você vê que aquilo virou um paliteiro com esse intuito, né? Por quê? Facilita e muito a chegada no ambiente de trabalho, a direção para casa e tudo mais. Quando você vê o pessoal morando longe, hoje é muito comum a pessoa morar longe, mesmo morar no ABC, em outro município, Barueri e tudo mais. Barueri aí já fica mais complicado, porque aí precisa de trem. Então, e trabalham em São Paulo. Se esse transporte fosse efetivo, certamente a volta ao escritório seria mais tranquila. Por quê? Porque tem algumas empresas aí batendo nessa questão de voltar realmente tudo presencial, principalmente as grandes, né? Eles estão forçando. E a gente, em conversas aqui, em bate-papos que a gente acaba realizando, a gente ouviu até assim, demite a equipe. Que não quer voltar. Que não quer voltar, substitui por quem... E já entra na cultura assim, olha, é presencial. Então, vocês viveram essa jornada que era presencial, foram pro home office, não querem voltar, tá bom, então vamos substituir aos poucos, né? E já quem entra, já entra naquela, agora é presencial, né? Agora, eu concordo com você, porque essa questão de mobilidade de São Paulo é complicado, né? O pessoal que nos assiste aí, que está em outras cidades, seja lá como for, talvez não entenda essa jornada, né? Porque eu, para vir da minha casa ontem para cá, são 6 quilômetros, eu demorei 1h50. Então, assim... É inviável. Paulista para cá. Paulista para cá. Não é nem que eu tô lá do outro lado do rio. Não, são exatamente 6 quilômetros. 3 km por hora, né? Eu vim conversando hoje com o taxista, porque eu acabei vindo pelo corredor de ônibus, demorou só 40 minutos, né? Só. Economizei 1 hora. E ele falou, se você tivesse ido a pé, você teria chegado primeiro. Porque... É verdade. São 6 quilômetros, né? Dá 1h30. Entendeu? 1h30 em passo normal. Em passo normal, você chegaria primeiro do que de carro. Transpirando um pouco mais na fornalha, né? Então isso é São Paulo, para quem não... É verdade. Sem chuva. Sem chuva, mas com fornalha. E dito por um motorista de praça, hein? Que está abrindo mão do serviço dele para indicar. É verdade. Ficou muito complicado. Na verdade, eu virei fã desses aplicativos, né? Todo mundo, né? Por quê? Primeiro você vai, né? Você vai com a sua coleira particular aqui, que chama-se celular, né? Você vai, manda mensagem, fala com o filho, fala com quem, com o cliente, com quem for. Então, é esse tipo de coisa que acontece. Mas realmente eu acho que mobilidade... E o fato de não ter os escritórios não terem voltado a ser ativos para valer, acaba impactando no comércio local, né? No varejo local. Então, por exemplo, a gente teve escritório 26 anos na Rua Diogo Moreira, uma travessa Faria Lima, até a pandemia. Aí chegou na pandemia, nós resolvemos sair, porque não dava mais certo lá. Os restaurantes tinham, acho que meia dúzia, eles queriam até chamar de um polo gastronômico a rua, então fecharam tudo. Ficou acho que fecharam tudo. E na Travessa da Faria Lima, Travessa da Faria Lima, lotados durante o dia. Liquidaram.
liquidaram. A gente só vê o comércio hoje, se vocês repararem, basicamente é loja de celular, de capinha, de informar, lojas de conveniência. Você tem os shoppings. Os shoppings viraram locais de entretenimento, não viraram... Os shoppings foram... A ideia do shopping, na verdade, era ser uma loja de... Eu sempre entendi os shoppings como uma loja de departamentos profissional, vamos dizer assim, cada profissional na sua área. Então, vamos dizer, antigamente o mapping tinha quarto andar, cama, mesa e banho, e quinto andar, utilidades domésticas. Não, o shopping virou casa, mesa e banho, utilidades domésticas e tudo mais, mas cada um especial. É um mix que tem que ter, né? Só que cada um per si. E isto virou... Hoje eles são um centro de entretenimento, é cinema, refeição, alguma coisa de brinquedo, de coisa para criança. E tudo alguns com cinema, teatro, e assim por diante. E tem a segurança, né? A segurança e o piso. Fundamental. Por incrível que pareça, eu acho que o piso é determinante. O piso é determinante por quê? Porque calçadas em São Paulo são horríveis para andar. São horríveis para andar. São horríveis para andar. O piso. São perigosas. O shopping é o seguinte, você vai andar num piso bom, com ar-condicionado, iluminação adequada. E com segurança. E com segurança. Pronto. Você estacionou o teu carro num subsolo, você vai pagar por isso, mas você vai ter esses atributos, esses confortos. E aí você vai lá e tudo mais. Agora, eu sinto que as lojas de shopping também, elas estão sofrendo. Porque o assédio da internet e tudo mais. E os shoppings se dedicam a isso. O shopping em Iguatemi, ele se dedicou ao high level, né? High-end do consumo. Eu sempre acho que lá... Bom, pode falar. Não, eu acho que lá, por exemplo, tem loja que vende bolsa para mulher de 30 mil reais. Quem compra uma bolsa de 30 mil reais, em geral, pode comprar na matriz em Paris por menos que isso. Mas tem a questão do prazer de ser vista na loja, para amante, para fazer, para fazer uma graça. Uma graça, né? Vamos dizer assim. Mas eles focaram nisso e acho que até tem seu público. Imagino que tenha seu público. Sim. Né? Mas você entende hoje que no caso das lojas em shopping, pensando em termos de look and feel, né? de criar essa experiência, elas estão muito aquém ainda do que pode ser feito? Ou algumas já estão entendendo como acho que a rede Amaro, né? Que você vai, você experimenta a roupa na loja, mas você compra pela internet. Né? Será que essa nova... Eu gosto que você sempre fala de ponte, né? Eu estava vendo essa questão. Se as marcas conseguem fazer essa ponte entre o virtual e o real, por exemplo, no varejo. Eu acho que algumas conseguem, mas nem todas, viu? Infelizmente, ainda... Na verdade, eu acho que o panorama ainda está indefinido. O panorama do varejo e dos escritórios. Eu acho que ainda não veio não, olha... A nova ordem é essa. Não tem. Por exemplo, vamos falar em termos de mídia, assim, vamos dizer, hoje, informática, TI em geral, nós já mudamos, todos nós aqui, que já temos alguns anos de rodagem, nós passamos por diversos... documentação das coisas. Documentação sempre foi papel. E hoje, quem documenta as coisas, eu ouvi de pessoas especialistas em documentação, ainda entendem que a melhor documentação, a mais segura é papel. É impressão. Tá? Nós passamos por disquete, CD, DVD, uma série de coisas que foram se perdendo. Hoje nós temos nuvem, que há discussão sobre a qualidade da nuvem, a qualidade da nossa rede e tudo mais. Então, mudou muita coisa. Foram mudando parcialmente os processos de documentação. Ocorre a mesma coisa com os processos de atuação e tudo mais. Cada momento nós estamos
mudando os processos de atuação, vamos dizer assim, as ações de venda e tudo mais. Isso. Então, hoje existe muita ação via rede. Sim. É inegável. Todo mundo é assediado o tempo inteiro, por bem e por mal, via rede, pelo varejo e por coisas em geral. Algumas coisas interessantes nos interessam, algumas nem tanto. Outras são estapafúrdias. Vamos dizer, o cara quer te vender serviços de marketing via internet e fica te martelando coisas que você fala, gente, você já está falando do jeito errado. O caminho não é esse. O caminho não é esse. Então, os caminhos, tanto do varejo como da ocupação de escritórios, por causa de todo esse contexto que mudou, né, que está ainda em catalisação, vamos dizer, saindo da latência, a gente não sabe exatamente onde vai. Mas eu acho que não sabe exatamente, não. A gente tem indícios de certos caminhos. Pela sua experiência, né? Toda essa jornada já de 50 anos de escritório, de profissão e tudo mais, né? Como que você enxerga os próximos? Não vamos falar nem de 50 anos, não, vamos falar daqui 3 anos. 2, 3 anos, né? Eu enxergo o quê? A atuação dos arquitetos? A atuação disso. Porque assim, tudo bem, a gente atua num segmento aqui que é corporativo, comercial, onde fala de hotéis, de parte de varejo, hospitais, os ambientes corporativos, né? Varejo. Num panorama geral, pela sua experiência, né? Como que você... Eu acho que é o seguinte, o que eu acho que existe uma concentração em geral, uma concentração assim. Grandes redes de varejo continuarão sendo grandes redes, investindo e tudo mais. Os pequenos estão só sobrando nesse caldo de cultura, novo caldo de cultura. Não aguentam, não tem capital, não tem financiamento, não tem condições de... Eu estou falando varejo escritórios e tudo mais. Profissionalmente, para os arquitetos, vamos dizer, os arquitetos ligados a espaços corporativos, dando uma visão minha. Sim, né? sim. Eu fui do CAL, do nosso conselho. Eu fui as duas primeiras gestões, participei do CAL. E quando eu saí em 2019, só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui muito favorável àquilo, eu e alguns outros arquitetos que militavam no CAL, aquilo que a gente chamava exame da ordem, como a OAB teve. Houve uma disseminação muito grande de escolas com qualidade discutível. Não quero apontar, porque nem tenho como apontar. Sim. Mas ensino à distância, que eu acho complicado também, para o ramo arquitetura, como acho também para medicina, como acho para algumas coisas, algumas especialidades desse tipo. Quando eu prestei vestibular, em 1971, 72, acho que tinham 6 escolas no estado. Hoje, quando eu saí, a informação que eu tive a confirmar, nós temos, em 2019, 150 escolas em 133 cidades do estado. E algo em torno entre 55 mil e 60 mil profissionais. É muito profissional. É mais profissional que a França inteira tem. Tá? Tudo bem, a França acho que tem um mercado mais regulado nesse sentido. Tá? Então, existe uma inflação de profissionais e eu sinto, assim, por internet, Facebook, essas coisas, que muitos viraram mais ou menos... muita gente que aprendeu a mexer com algum software de imagens e trabalha nesse sentido. Eu tive algumas experiências com estagiários que você perguntava para o estagiário em que arquitetos, que eles estudam... Era uma experiência diferente, uma formação diferente daquela que eu tive. Época. É diferente. Nem vou dizer pior ou melhor, é diferente. Mas, na minha avaliação, em alguns momentos, em alguns aspectos, muito falha.
Então eu acho que deveria ser ter uma categorização, uma certa seleção e o MEC e mesmo as nossas instituições deveriam ser mais atentas a essa produção. Cuidar melhor, né? Na verdade, com essa proliferação, o mercado ficou mais sujeito às imposições do cliente, não só de valores profissionais e valores financeiros também. Ficou mais impositivo nesse negócio. Só para vocês terem uma ideia, a gente fazia gestão de projetos e a nossa gestão sempre foi muito transparente, mas a gente cobrava uma coisa em torno de 15%, 17% de gestão de implantação. Hoje eu vejo gente cobrando a 6%. Quer dizer, é uma coisa... A gente apresentava um serviço que eu acho que atendia completamente o cliente, com satisfação do cliente e bem remunerado para nós e para ele. Economia de tempo, meios e tudo mais. Então você vê que existe algumas coisas a serem encaradas nesse futuro, que eu não sei qual é realmente a solução, sabe? Não, até porque entra uma geração nova agora para o mercado de trabalho, né? Que é voltada muito só no digital, né? E que é voltada também eu fui treinado de um jeito assim. Era muito comum a gente entrar no escritório às 9, 10 horas da manhã e sair 4 horas da manhã. Ou não sair. Ou não sair. Né? Era muito comum esse empenho e eu sentia muito que todos os profissionais, não só eu fazia esse esforço quando eu trabalhei como empregado, de dar o meu melhor, de colaborar da melhor maneira possível. Me esforçar ao máximo para aquilo ser bom para o meu patrão, meu cliente interno, o cliente externo. Bom, e eu não sinto muito isso, essa geração. Eu faço o que é pedido. O mínimo, eu vou resolver essa tarefa. Mas não vou dar o meu máximo. Eu senti muito isso no escritório. Assim, não vou me esfolar. Isso dessa geração mais nova. Não vou fazer qualquer esforço mais proativo, nem nada. Eu sinto, mas de cara, não é uma coisa depois do relacionamento, ele não merece, não é isso. É uma postura. Eu vou entregar o... Quanto menos esforço... Eu não estou preocupado em ser reconhecido. Então, isso que eu acho engraçado, né? Porque a gente percebe essa nova geração aí, ela não... eu acho que alguns têm essa vontade, né? Mas a grande maioria a gente percebe que não tem esse desejo de um reconhecimento. É diferente. O timing desse pessoal é diferente. É diferente. Não, eu vou trabalhar até às 6, eu vou... vai cumprir a tarefa, né? Cumprir a tarefa. Não, nada mais. É diferente. Né? Tem umas coisas assim que são até admiráveis, entendeu? Precisa entender melhor, mas eu sinto que não tem essa preocupação assim. Por exemplo, o cara vai trabalhar num escritório que o patrão dele fala, o dono do escritório, poxa, esse cara é bom realmente, né? Vou chamar ele para ser meu sócio e tudo mais. Isso foi uma coisa que a gente sempre, pelo menos, eu sempre procurei. Nós tivemos pouca gente que a gente gostaria de ter assim. Acho que tivemos uma experiência realmente efetiva que a gente deu uma participação. E eu acho que aí um pouco é culpa nossa mesmo. Sabe? A gente não saber lidar com certas coisas. Nós tivemos gente muito boa que passou no escritório, muito classe A, e nem sempre a gente conseguiu
botar a pessoa no patamar que ela merecia. Não estou falando que a geração nova está certa ou errada, não é isso, mas é diferente. Tem outra mentalidade. Mudaram as questões, né? Em relação à formação, você acha que, por exemplo, você fez arquitetura, depois você foi para o FEFELESH, né, para fazer sociais, né? FEFELESH, que eu fiz filosofia lá. Mas não terminei também. Eu fiz muitas matérias na filosofia. Regime 3045. Mas você acha também que essa nova geração, ela também, assim, você ressente um pouco da falta dessa busca de conhecimento mais multidisciplinar? Ou até pode ter, mas é pouco aprofundado? Assim, alguma coisa muito mais rápida, mais instantânea? Aquela coisa de tutorial do YouTube, né? Preciso entender alguma coisa, vou no YouTube, pego um tutorial e aprendo. Não sei se você sente falta disso. Eu sinto. Não existe... existe uma coisa que é boa e é ruim ao mesmo tempo, né? Tem duas faces. Que é o foco, né? É o foco, vamos dizer assim, eu vou produzir isto, então estou focado nisto e resolvo isto. Eu, nesse aspecto, eu me considero um desfocado. Um polímata. Não, é verdade. Eu não, me considero... polímata, você é um polímata. Então, eu me sinto um desfocado, porque na verdade, eu gosto da diversidade. Se você me traz um problema novo, assim, nós estamos desenvolvendo um projeto interessante, uma sociedade que mexe com cadáveres. Eu nunca tinha entendido direito esse negócio, não sei se você sabe, mas hoje cadáver no Brasil não pode ser mais... A gente não pode mais pegar cadáver aqui no Brasil, porque eles são tratados com formol. Não tem que vir... Para estudo, tem que vir cadáver dos Estados Unidos, congelados. Depois você tem que devolver. Coisas do Brasil. Mas desde que ele tenha os documentos legais para poder entrar e sair do Brasil, né? Não, mas aí eu tô falando uma coisa muito particular. Eu fiquei, isso aqui é interessante. É interessante, não interessante, não. Você saber, pelo menos que existe um funcionamento diferente, uma coisa. Eu tenho essa curiosidade, mas é uma coisa meio natural. Eu sou curioso de nascença, eu sou curioso em geral. Eu fico perguntando coisa que talvez não devesse, mas eu fico perguntando. Mas é uma curiosidade, que eu não sinto muito essa curiosidade. Como funcionam as coisas. Mesmo assim, quando alguém vai trabalhar com a gente, como funciona comercialmente o negócio, a parte comercial? É bom saber, né? Como é que você atende um cliente. Eu tenho uma ex-colaboradora, a Fernanda Ferreira, que eu gostava muito já quando ela trabalhava com a gente. Ela saiu, nós temos muitos ex-colaboradores que viraram amigos e gente muito competente e muito prolífica. Eu fico muito admirado e até um pouquinho envaidecido. Mas a Fernandinha, outro dia ela me ligou que ela tinha sonhado comigo. Ela falou, eu preciso ligar para ele. Aí ela falou, eu me lembro do escritório quando você falava algumas coisas da administração e a gente não dava bola, que tinha que prestar conta. Aí eu vejo agora que eu sou dono do escritório, que a gente passa pelos mesmos problemas e tudo mais. Então é isto que não existe o sentimento. Isso eu acho que é uma dificuldade até do ensino. O ensino, num certo sentido, deveria ter um tipo de residência, alguma coisa assim, a exemplo do que tem os médicos, onde pudesse ter um tutoramento no caminho profissional de cada arquiteto. Hoje, o nosso conselho, ele abriu muito leque de atividades. Quando ele se implantou, o conselho, ele abriu muito leque. Os arquitetos são habilitados pelo conselho, legalmente, a fazer muitas coisas. Muitas coisas. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Antigamente a gente tinha um negócio que chamava fé pública. Eu nem sei se ainda a gente tem. Fé pública é você falar e ser ouvido. E ser ouvido. O que você está falando é uma coisa de verdade. Existia muito isso aí e eu acho que eram coisas
importantes que esse tutoramento depois de formado ou em vias de formação para como se comportar profissionalmente, como fazer carreira, assim, vou ser arquiteto de prancheta ou de teclado, ou o que for, o resto da vida, quero ser isto, quero ser professor, quero ser ligado ao patrimônio histórico, sei lá, né? Ou quero ser fotógrafo de arquitetura. Sim. Tá? Então, ter alguma coisa que orientasse essas pessoas. Eu senti essa falta também, já antigamente, e acho que sinto essa falta hoje também. É um conhecimento mais amplo de também, atividades que tem conexão. Gestão e gestão de carreira. Gestão de carreira. É um pouco isso, gestão de carreira. Não, eu vou querer fazer a minha arquitetura. Tá. Como eu vou fazer isso? Vou fazer dentro de um ambiente de outro, onde eu vou tentar me projetar ou vou fazer isso sozinho, porque não vou conseguir fazer isso em um ambiente de outro e tudo mais. E como funciona o outro? Como funciona esse mercado? O mercado, ele é muito diferente, do que ele se propaga, do que ele se diz. O marketing do mercado dos arquitetos é diferente do que a ação. Que é a vida real, né? Que é a vida real. Então, complicado. É isso aí. Uma jornada... uma jornada, né? É muito tempo. Mas eu estava ouvindo esses dias aí, na questão até no rádio, né? E tinha uma discussão sobre a questão financeira, né? E uma coisa que eles dizem é o seguinte, para que a gente estuda química, por exemplo, né? Porque muitas profissões e muitas carreiras... Nada. Não vai te servir para absolutamente nada, né? Não sei que você vai realmente... Por que não se põe a gestão financeira? Porque você lida com dinheiro desde praticamente quando você nasce, né? Então, assim, o porquê que tem ainda... Muitas coisas evoluíram, né? Mas por que alguma coisa no ensino, né? Ainda não se tem isso, não se implantou isso, né? Porque... Cada vez mais a questão financeira é importante, né? Acho que assim, acrescentar, não substituir. Não, acrescentar, não, sem dúvida, né? Não é para tirar o que já tem. Não, porque na verdade você vai trabalhando determinados conceitos dentro da tua cabeça, né? Então assim, você começa, você estimula mais. Vamos achar outros pontos de cognição, digamos assim. Né? Até para você aprender, porque é uma questão que você vai lidar a vida toda. Vida real, né? Vida real. É a vida real, é o dia a dia. Isso, sabe, é uma coisa que tem que ser para todo mundo, né? Porque todo mundo vai lidar com dinheiro, todo mundo vai fazer uma compra, todo mundo vai ter que poupar, todo mundo em algum momento, né, vai ter uma outra jornada profissional e a parte financeira, ela está envolvida. Vai em todas as atividades, né? Existe uma coisa que eu recentemente estava pensando, eu fiquei avaliando o que aconteceu em geral. Hoje em dia, por exemplo, eu vou chegar nessa parte aqui. Hoje em dia, você vai fazer um projeto de uma edificação, num prédio, por exemplo, é comum ter 15, 17 projetos complementares. Isto é, tem arquitetura, impermeabilização, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, iluminação, esquadrias. São atividades complementares. Sim. Em geral, o arquiteto deveria ter a batuta da orquestra e ter essas atividades complementares. Eu comecei a entender que isso é uma molecularização das atividades. Então, cada um estuda a sua molécula e depois ele constrói o todo. Então, existe um pouco essa coisa. TI, informática em geral, deram um ferramental para a gente chegar perto das moléculas, da atomização das coisas. Você consegue, por exemplo, financeiramente hoje, você consegue ver e discutir sem... Estou sendo exagerado.
discutir centavos, porque você consegue captá-los, vê-los. Sim. Isto pode ser uma ajuda, principalmente na formação geral. Agora, o que aconteceu é que aquilo que a gente fazia, quando eu comecei profissionalmente, a gente fazia um projeto igual. Vamos fazer um edifício. Hoje você tem 17 interfaces, antigamente você tinha 4, 5. Não tinha todas as interfaces. Hoje, por exemplo, é comum um cliente, relativamente comum, te pedir: eu quero que as esquadrias tenham teste em túnel de vento. Gente, às vezes você vai fazer um prédio de 4 pavimentos, num lugar que o vento não se recompõe nem nada. Mas você está indo na molécula. Você está indo na molécula. E na parte financeira é a mesma coisa. Você consegue enxergar, você consegue emitir relatórios e coisas Sim. do tipo. Por exemplo, a gente usa um software de apropriação de horas do pessoal para entender onde as coisas estão pegando. Onde as pessoas têm dificuldade, para você saber medir a dificuldade e conseguir intervir nesse tipo de coisa. Há uns tempos atrás, esse é um pouco o exemplo que eu tive. Nós fizemos uma proposta para Otis elevadores, eu falo isso sem... a proposta não se concretizou, mas eles me contaram como eles funcionavam e eu conto, porque eu não acho que não é nenhum segredo industrial nem nada. Eles tinham um método de processamento para montar um elevador que era assim, tinha material separado, entrava, tudo organizado. Se um funcionário demorasse mais do que 15, se não me engano, mais do que 15 minutos numa tal tarefa, numa certa tarefa, um diretor tinha que descer para suprir a informação, para dar o apoio técnico para resolver a questão. Eles tinham um esquema desse tipo. Esse tipo de avaliação era muito produtiva para eles. Tanto que eles montavam um elevador em 2 dias. Os contratos eram longos porque eles tinham um cronograma de entregas e tudo mais, mas uma montagem de elevador era 2 dias, pelo menos na época que eles me falavam. E eu fiquei muito bem impressionado com a atitude dinâmica, né? A dinâmica do negócio. O cara vê um problema, ele está lá. Se acontece o problema, ele já faz opera na hora, né? Tá. Ele intervém na hora. E um pouco por causa dessa possibilidade de molecularização. Então, no financeiro eu vejo da mesma coisa. Se as pessoas conseguem se informar e ter esse approach financeiro, o financeiro, na verdade, ao longo desses anos, ele virou a matéria dominante no mundo, no nosso mundo, pelo menos. O capital, né? O capital, não. Se o financeiro não rolar, não tem, eu gosto. Não. O financeiro tem que rolar, né? Tem que ser efetivo. Então, antigamente existiam, né, vamos dizer, os capitães de indústria no Brasil, né, que faziam pelo gosto. Né? Eu vou fazer uma metalúrgica porque eu gosto e vou fazer aquilo dar dinheiro. O processo é o contrário. Vou fazer aquilo dar dinheiro. Não. Hoje aquilo dá dinheiro. Se não der dinheiro, não farei. Não entro. Inverteu-se. Então, o gosto pelas coisas ficou... O gosto pela profissão, tudo isso eu acho que virou uma coisa meio diluída, né? É verdade. Rogério, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu falo muito, né? Não, dá para ouvir até mais. Eu acho que essas conversas são interessantes porque elas vão além, né? E a gente gosta de ouvir isso, né? Então... É isso aí. Aí a gente gosta, porque assim, a gente não prepara justamente porque é importante surgir.
Porque a gente não tem um script, Não tem roteiro, não tem script. Não. É um bate-papo do Aí, momento. assim, o assunto que é importante, ele surge. Na verdade, coisas que a gente tem guardada, né? Por exemplo, coisa de molecularização, eu já comentei com um cliente, outro. Eu falei, essa molecularização é boa e é ruim, né? Tudo, né? Quase tudo. Tem o lado bom, a dicotomia, né? Então, são coisas que a gente quer botar para fora e às vezes tem oportunidade, né? Nada melhor do que um bate-papo como esse. Isso aí. E para a gente encerrar, eu gostaria que... Eu gosto muito de perguntar isso para os profissionais que passam aqui, né, com a gente. O que é arquitetura para o Rogério Battaglese? Eu acho que a arquitetura é uma coisa... Eu sempre entendi a arquitetura como uma arte aplicada. A arte de per si, o conceito de arte para mim é uma coisa um pouco mais abrangente e mais de uma visão de mundo, de ideal, um talento, uma coisa desse tipo. Eu entendo que a arquitetura é uma arte aplicada porque ela tem um pouco disso e ela é uma ponte. A arquitetura, até escrevi um texto já sobre isso, uma ponte entre o desejo e a realidade, né? Como você materializar uma ideia, um conceito, alguma coisa desse tipo, com arte e técnica, né? Essas coisas assim misturando. Arte, filosofia, aí na verdade é um amálgama de mais coisas, de um conhecimento mais amplo. Tá? Então eu vejo como isso, como arte aplicada. Muito bem. Perfeito. Estivemos aqui hoje com o Rogério. Para vocês que nos assistem, né, sigam aqui no nosso canal do YouTube, façam a inscrição e acompanhem os novos programas que a gente tem essas conversas, bate-papos bem descontraídos. Rogério, obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Grande Luiz, Gustavo, vamos lá. Obrigado, até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.